optamos por escolher alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e fazer um contraste com o que anda acontecendo ultimamente no nosso país. O primeiro artigo escolhido diz o seguinte: todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Podemos fazer uma reflexão desse artigo e fazer uma relação com o que anda acontecendo frequentemente no país, que é a grande quantidade de moradores de rua, principalmente nas grandes cidades. E essas pessoas não têm onde dormir e muito menos algum tipo de propriedade, sendo muitas vezes impedidas até de dormir em determinados locais da cidade que são até públicos. Essas pessoas não são tratadas como cidadãs. O próximo artigo que foi escolhido é o artigo 19, e nele diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Nós podemos relacionar isso ao que aconteceu recentemente com um professor, que colocou uma faixa se dizendo contra o presidente do atual governo, e ele foi extremamente reprimido, sendo até preso por ter tido expressado a sua opinião em relação ao governo, mas sendo uma opinião contra esse governo, e por esse motivo ele foi preso, sendo que muitas pessoas se posicionam a favor e não são reprimidas. Então, além disso ter ido contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso ainda mostra que há um grande risco em relação à democracia. O próximo artigo é o artigo 21, que diz o seguinte: todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Mas nós podemos observar, principalmente no contexto atual de pandemia, que muitas vezes as pessoas das regiões mais vulneráveis não têm acesso a esses locais, ou há um grande descaso da qualidade pública em relação a essas regiões, que são muitas vezes excluídas do resto da sociedade, e também há uma grande demora e descaso para atender essas pessoas, e isso é muito evidente, inclusive em questão da saúde pública. E nesse período de pandemia, esse descaso levou muitas vidas, porque essas pessoas não tiveram a oportunidade de se tratar ao pegar o Covid-19. O artigo 22 diz o seguinte: todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. A partir desse artigo, nós podemos destacar o que anda acontecendo ultimamente no país. Há uma grande taxa de desemprego e muitas famílias estão passando grandes necessidades, muitas vezes dependendo até de doações, devido ao desemprego. E também não há apoio suficiente para essas pessoas, e inclusive muitas acabam tendo que morar nas ruas e não são tratadas como cidadãs que possuem seus direitos. Se houvesse todo esse apoio que o artigo prega, será que tantas pessoas estariam passando fome ou estariam nas ruas? É importante nos questionarmos. A educação é um direito de todo e qualquer ser humano. Mas e quando esse acesso à educação só é possível quando também se tem um acesso à internet? E aí? A pandemia ela fez com que os estudos migrassem para o estilo remoto, migrassem para a internet, para o WhatsApp, e enfim. E isso modificou a educação e dificultou que algumas pessoas tivessem acesso a ela. Então, esse isolamento social com a pandemia, quase 39 milhões de brasileiros tiveram seus estudos afetados por ela. E aí, o que acontece? Com a pandemia e com esse estudo afetado, com poucas pessoas tendo acesso à internet, então poucas pessoas conseguindo ter acesso ali à educação de qualidade,
Vemos então a educação que era antes um direito de todo e qualquer ser humano se tornar um privilégio de poucos. Então, aquelas pessoas que tinham acesso à internet, que tinham dinheiro para manter uma internet diariamente em sua casa, continuaram tendo acesso à educação. Então, sim, elas manteram seu direito à educação. Mas aquelas pessoas que não têm esse mesmo privilégio de ter dinheiro, de manter uma internet em casa, não conseguiram manter sua educação. Então, vemos aí a educação como um direito de todos virar um privilégio de poucos. O que é bem exaltado na música Brasil de Quem, parte 4 do MC Cid, onde ele fala lá em alguma das partes sobre a pandemia e ele cita a educação virando apenas aquilo que poucos podem, não todos podem ter acesso. Vimos também o acesso à saúde, que também era um direito de todos, todo e qualquer ser humano, virar também um privilégio, uma vez que aí estamos enfrentando uma pandemia, onde muitas pessoas estão ficando doentes e o acesso ao hospital é muito pequeno, porque os hospitais ou estão muito lotados ou não tem a capacidade de atender tantas pessoas, porque faltam remédios, faltam leitos, então falta a estrutura e espaço nos hospitais, tendo que até chegar aos médicos escolher aqueles que têm que viver e aqueles que vão morrer. Então a saúde, que era antes o direito de todos, torna-se também um privilégio de poucos durante esse momento de pandemia. E com o aumento das pessoas migrando para o ambiente online durante essa pandemia, saindo das interações pessoais, elas perderam um pouco do filtro. Então, o que também aumentou, além do acesso à internet nesse momento, foi o preconceito virtual, porque as pessoas veem a internet como uma terra sem lei. Então, lá eles criticam as pessoas, eles exercem seu preconceito sem medo de serem julgados. Então, está sendo disseminado um preconceito gigante contra a religião das pessoas, contra a sexualidade das pessoas e contra a cor da pele. Então a gente viu aí essas pessoas que antes, quando a gente estava em interações cara a cara, que não falavam, não exerciam seu preconceito, deixavam ele guardado, disseminaram eles pelas redes sociais. E aumentou muito o preconceito. E as pessoas não conseguem mais se sentir protegidas nesse ambiente. E o que a gente pode ver é que depois da pandemia, quando a quarentena acabar, esses preconceitos podem muito bem migrar para as relações sociais. Então eles podem sair da internet e voltar para fora dela. E aí a gente vai ver o aumento dos ataques a essas pessoas, ataques às pessoas homossexuais, ataques relacionados à cor das pessoas, e aí vai acontecer um aumento de mortes, porque já existem muitas mortes por as pessoas serem assassinadas pela cor da pele, serem assassinadas pela sexualidade que elas têm. E isso pode aumentar depois da quarentena, porque as pessoas já estão disseminando seu ódio na internet. Esse ódio pode migrar para fora da internet. E as pessoas vão cada vez mais ser mortas simplesmente porque não tem a sexualidade daquela outra pessoa. Não são héteros, não são brancos, não apoiam o mesmo lado do governo. E aí o direito à vida, que antes era a todos, também vai ser restrito a poucos. Porque tem pessoas que se sentem no direito de escolher quem tem direito à vida. E aí a pandemia trouxe todas essas questões pra gente raciocinar, que vai mudar muito, já tá mudando, já mudou, e também vai mudar muito em relação à cidadania.